Olá! Você sabe utilizar corretamente os termômetros, tipo espeto ou vareta, ou tipo laser? Fique comigo, já vou explicar tudinho para vocês. Olá, meu nome é Elaine de Araújo, eu sou especialista em segurança alimentar e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito, primeiro, da importância de se aferir a temperatura dos equipamentos e alimentos e também tirar algumas dúvidas sobre a utilização do termômetro correto, né? Nós temos dois tipos mais utilizados, é o termômetro tipo espeto ou vareta, como alguns chamam, e o termômetro mira laser. Bem, primeiro vamos entender a importância de estar aferindo a temperatura de equipamentos e alimentos. Nós temos como fatores de risco, pontos críticos, a temperatura dos alimentos e equipamentos. E para que a gente possa trabalhar corretamente, para que o trabalho do consultor seja um trabalho eficiente, nós temos que estar muito atentos a tempo e temperatura. Então, esses equipamentos, os termômetros, eles têm que estar sim, sempre na nossa pasta, ser um material de trabalho realmente, estar sempre à mão. Quando você chega num determinado estabelecimento, é fundamental que durante a sua consultoria você faça a aferição do tempo e temperatura, das temperaturas dos equipamentos, que você observe e implante as planilhas de controle de temperatura, porque veja, os critérios de temperatura que vão determinar o tempo de validade daquele alimento. Então muitas vezes você tem uma câmera fria ou um freezer que não está trabalhando na temperatura correta. Bem, você sabe que os critérios de tempo e temperatura são os pontos críticos na conservação dos alimentos. Então, para isso, a gente tem que ter bem definido as temperaturas corretas dos equipamentos. Muitas vezes, o consultor, ou mesmo durante o período de uma auditoria, de uma consultoria, você observa apenas a temperatura que o termostato está referindo. Muitas vezes, essa temperatura é irreal. Então é necessário que você tenha sempre com você os termômetros para fazer a aferição no local, no momento da consultoria, e você faça a observação das planilhas, se já existem. Então aquelas planilhas que foram implantadas, elas estão sendo preenchidas corretamente? Você vai aferir a temperatura dos equipamentos, vai colocar, vai registrar na planilha, orientar os colaboradores como registrar essas temperaturas nas planilhas. E uma coisa extremamente importante é que nessas planilhas haja um campo de observações, por exemplo, das não conformidades. Muitas vezes o colaborador ele é orientado simplesmente a ir lá anotar a temperatura que o equipamento está trabalhando. Isso na verdade não é suficiente, porque muitas vezes o equipamento está numa temperatura incorreta, já é um procedimento, uma não conformidade, só que se o colaborador não foi orientado, ele simplesmente vai anotar essa temperatura e vai embora. Então, na porta da câmera fria, tem que ter aquela comunicação visual que orienta exatamente as temperaturas corretas e, se não estiver na temperatura, na faixa de temperatura que a lei orienta, que a legislação preconiza, qual é a ação corretiva? Então, esse colaborador, ele vai chamar o gerente, ele vai acionar o dono, vai ligar para uma pessoa que já está pré-contratada para vir fazer a manutenção desses equipamentos. Então, é imprescindível que haja um campo e que haja esse treinamento, essa capacitação, para que o funcionário simplesmente não anote a temperatura. Isso é uma coisa muito, muito comum. Então vamos voltar aqui à aferição das nossas temperaturas. Então, em equipamentos, você vai estar utilizando o termômetro mira laser. Ele é utilizado apenas para aferir a temperatura da superfície. Então ele é muito utilizado, por exemplo, no recebimento de mercadorias, que a gente sabe que na planilha de recebimento de mercadorias a gente tem a necessidade de fazer a aferição das temperaturas, mas quando chega, por exemplo, um caminhão ou um veículo que está transportando, está chegando essa mercadoria, então o colaborador, quando
abre a porta desse veículo, o colaborador pode sim utilizar o termômetro mira laser, porque ele vai medir a temperatura do ambiente e daquelas superfícies que estão aparentes, certo? Então é importante que a gente saiba que o termômetro mira laser, ele não afere a temperatura do interior do alimento, ele vai aferir a temperatura da superfície. Então, se você apontar o termômetro para uma parede, para o seu braço, para um alimento, ele vai medir simplesmente a temperatura da superfície. Então, para aferir a temperatura, por exemplo, do interior dos alimentos, para verificar a temperatura de cocção, temperatura do centro geométrico, é utilizado esse termômetro de espeto, ou como eu disse, alguns chamam vareta. Então, você vai introduzir esse termômetro no interior do alimento ou da cuba, né, da cuba do richô, da cuba do balcão refrigerado ou não, você vai para aferir o centro geométrico, o interior, né, a parte interna dessa cuba. Então, esse termômetro, ele não vai, se você deixar ele assim, ele vai pegar, vai aferir a temperatura do ambiente, ele vai captar a temperatura do ambiente. Agora, o termômetro mira laser, ele tem um alcance maior para você verificar, por exemplo, como eu disse, dentro de um caminhão, ou se você chegou numa câmera fria mesmo, para você aferir a temperatura do ambiente interno dessa câmera fria. O termômetro tipo espeto, ele é muito utilizado, por exemplo, quando você recebe uma mercadoria, um lote de carne, então para você aferir entre os pacotes, entre as caixas, então você pode colocar o termômetro entre as caixas, enfim, ou dentro de uma caixa. Bom, tem uma caixa que tem carne ou salsicha, então você coloca entre os pacotes, entre as embalagens, então ele vai aferir, vai medir a temperatura daquele alimento, daquela situação. Ok? Uma informação muito importante é que, tanto no recebimento dos gêneros, né, quando forem perecíveis, então, para todos os alimentos que são recepcionados no estabelecimento, a gente tem a necessidade de ter uma planilha de recebimento. Pode ser a mesma planilha ou uma planilha separada para recepção, para recebimento dos perecíveis, que aí, como eu disse, além das informações do tipo de alimento, lote, prazo de fabricação e validade, vai haver o campo específico para a temperatura. E também nesse momento, no campo de observações, também essa informação, caso a temperatura de recebimento não seja aquela estabelecida na legislação, o que o colaborador vai fazer? Ele vai receber, ele vai devolver, ele vai assinar a nota. Então, novamente, a gente entra com aquela questão da capacitação do colaborador. Então, se você disser para ele, olha, quando chegar uma mercadoria, um perecível, você tem que aferir a temperatura, ele vai fazer, vai registrar numa planilha. Mas ele tem que saber quais são as temperaturas, quais são os parâmetros para que possa fazer a recepção dessa mercadoria. Senão, de nada adianta você implantar uma planilha, você entregar um termômetro para um colaborador e ele não saber o que fazer no momento em que essa temperatura estiver incorreta. Então, na própria planilha, há de haver um campo em que vai estar descrito temperatura de refrigerados, temperatura de congelados, tudo isso detalhado. Em caso de não conformidade, qual é a atitude, qual é o procedimento que esse colaborador vai estar, qual é a ação que ele vai estar realizando naquele momento. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês a utilização dos termômetros. Se você gostou desse vídeo, dá um like, me siga, se inscreva no canal e eu tenho o Instagram Consultor Alimentos que você pode estar acompanhando as outras publicações, os outros vídeos. Até lá, obrigada!